Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Amanda. É um prazer estar com vocês aqui de novo. Vamos para a nossa aula de número 24, forças intermoleculares. Tem tudo a ver com polaridade das moléculas, eletronegatividade, geometria da molécula e aí por aí vai. E sempre pensando o quê? Nas moléculas, aquelas formadas por ligações covalentes. A mesma coisa da polaridade foi das moléculas, aquelas formadas por ligações covalentes. A geometria molecular foi para as moléculas, aquelas formadas por ligações covalentes, e agora forças intermoleculares, forças que unem átomos as moléculazinhas que formam as substâncias. Então, o que é uma força intermolecular? São forças entre as moléculas. Nesse copo de água aqui, ele tem várias moléculazinhas de água que estão juntas entre si, formando aqui a água no estado líquido. As forças intermoleculares das substâncias, elas interferem diretamente no estado físico da matéria. Por quê? Se a força ela é muita intensidade, de alta intensidade, ela deixa as moléculas bem juntinhas. Se as moléculas estão bem juntinhas, organizadas, o estado da matéria é o estado sólido. Se as moléculas estão juntas, mas não tão juntas, a força ela é uma de alta intensidade, de intensidade média, e as moléculas estão mais ou menos juntas, mas elas conseguem se locomover, as moléculas estão no estado, formam substâncias no estado físico da matéria, no estado líquido. Se as moléculas, as forças que unem as moléculas, são forças de baixíssima intensidade, que não puxam as moléculas uma para perto da outra, é fraca, então as moléculas elas ficam mais afastadas e encontram essas moléculas, a substância que forma essas moléculas, no estado gasoso. É assim que eu consigo explicar por que as moléculas, as substâncias, gás, oxigênio, oxigênio do ar, é encontrado no estado gasoso, na temperatura ambiente. E a água é encontrada no estado líquido da temperatura ambiente, porque as forças intermoleculares entre as moléculas de H2O e as forças intermoleculares entre as moléculas de CO2 são forças de intensidades diferentes. Quanto maior a intensidade da força entre as moléculas, mais elas ficam juntas. Se é menor a intensidade, elas se afastam. Então vamos dar hoje o quê? As forças que unem as moléculas. Forças de atração entre moléculas de uma substância. Entenderam? Forças que unem moléculazinhas de água para formar esse copo cheio de água aqui meu. Moléculazinhas de água estão unidas porque existe uma força entre as moléculas. O gás, o oxigênio, as moléculas estão mais afastadas, que a força que une essas moléculas é mais fraca. Por isso que ele está no estado gasoso, temperatura ambiente. Entenderam, então, o que é força intermolecular? Sim, professora Amanda, vamos ver os tipos de forças intermoleculares. As forças intermoleculares são chamadas também de forças de Van der Waals, porque foi o cara que estudou as forças intermoleculares, Van der Waals. E ele colocou o nome para os 3 tipos de forças intermoleculares que ele estudou. A primeira força intermolecular que ele estudou foi dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, ou interação dipolar. Professora Amanda, por que esse ou, ora, quer, seja? Por que isso aí? Porque você pode encontrar na bibliografias, em literaturas diferentes aí, de livros de ciências, de química, ciência, natureza e matemática, por aí vai, e em avaliações de vestibulares e concursos, esses 3 nomes, ou força dipolo-dipolo, ou dipolo permanente, ou interação dipolar. Senhora Amanda, o que a senhora mais encontra? O que eu mais encontro, dipolo-dipolo, dipolo permanente. Interação dipolar, nunca tinha visto. Isso, entenderam? Eu vi em 1 ou 2 livros. Agora, em provas, não. Dipolo e dipolo permanente. Beleza? Tá, professora Amanda. O que é essa força? É uma força de natureza elétrica. Quer dizer que eu vou ter um polo positivo e um polo negativo. Entenderam? Natureza elétrica. E de intensidade alta, baixa, média, intensidade média. Quer dizer que ela tem uma forcinha que atrai as moléculas, mas não é tão forte assim a sua atração. Entenderam isso? Tá. E o importantíssimo dizer, ela une moléculas polares. Por que, professor, tem que ser polar? Porque tem que ter eletronegatividade diferente. Lembra que eu falei para vocês que moléculas polares têm vetor resultante? Porque vai ter um polo ali que vai ser mais fortemente de um lado, que vai dar uma força maior de um polo. E aqui tem que ter diferença de eletronegatividade aqui forte, entenderam? Tá, eu tenho aqui moléculas de HCl, elas são moléculas polares? Vamos ver aqui no meu quadro? Junto comigo, HCl. Pessoal, eu tenho aqui
H ligado a Cl. O H tá aqui na tabela. O cloro tá aqui, embaixo do flúor. Quem é mais eletronegativo? Lógico, a professora Amanda, que é o cloro. Então, o vetor, ele vai do positivo para o negativo. Eu tenho um vetor resultante? Sim, do positivo para o negativo. É o vetor resultante. Então, essa molécula, ela é polar. Se HCl é uma molécula polar, qual é a força que une moléculazinhas de HCl, de polo permanente, ou interações dipolares? Tá, o que acontece, Sora, nessa interação aí? A parte negativa de uma moléculazinha de HCl, que é a parte do cloro, atrai a parte positiva de outra moléculazinha de HCl, que é o hidrogênio. A parte negativa de outra moléculazinha de HCl, que é o cloro, atrai a parte positiva de outra moléculazinha de HCl. E assim elas vão se atraindo, me dando a substância ácido clorídrico. Entenderam? Entenderam? Eu tenho várias moléculazinhas de HCl juntas que se atraem por dipolo ou dipolo permanente ou interação dipolar, onde a parte negativa do HCl, que é parcialmente negativa, que é a que é mais eletronegativa, atrai a parte que é parcialmente positiva, que é mais eletropositiva, da outra moléculazinha de HCl, que atrai a outra parte negativa, que atrai a outra parte positiva, e elas vão se atraindo por dipolo permanente ou dipolo-dipolo. Beleza? Entenderam isso? Isso para moléculas polares. De novo, dipolo permanente, moléculas polares, onde a parte parcialmente negativa de uma atrai a parte parcialmente positiva da outra, e assim vai atraindo várias moléculazinhas de HCl neste caso. Beleza, entendi, professora Amanda? Próxima, ligação de hidrogênio. É outro tipo de forças intermoleculares de Van der Waals. Ela também acontece para moléculas que têm ligações polares, mas também pode ser como apolares. Não, moléculas que são polares. Só que tem um porém. São moléculas polares que obedecem uma regrinha. Hidrogênio ligado a FON. Ou hidrogênio ligado a flúor, ou hidrogênio ligado a oxigênio, ou hidrogênio ligado a nitrogênio. Só essa regra. Hidrogênio ligado a oxigênio, hidrogênio ligado a nitrogênio, hidrogênio ligado a flúor, hidrogênio ligado a um átomo muito eletronegativo. O que vai acontecer? Uma força de alta intensidade, porque a ligação fica muito forte. Eu tenho um cara extremamente eletronegativo e um cara muito eletropositivo. Então, a parte eletronegativa da molécula, por exemplo, nesse caso aqui, de H2O, eu não tenho FON, eu tenho hidrogênio ligado a oxigênio. Então, já está seguindo a regra. Eu tenho várias moléculazinhas que obedecem à regra. Hidrogênio ligado a oxigênio. Várias moléculazinhas de água. A parte negativa, o oxigênio, que é o mais eletronegativo, está perto do flúor, atrai fortemente o hidrogênio da outra moléculazinha de água. Acontece do outro lado. A parte eletronegativa, que é o oxigênio de outra moléculazinha de água, atrai fortemente o hidrogênio de outra moléculazinha de água. E assim elas vão se atraindo entre si. Aqui nesse copo de água tem o quê? Várias moléculazinhas de H2O sendo atraídas entre si por ligação de hidrogênio, que seguem a regra de hidrogênio ligado a FON. Se eu tivesse esse exemplo aqui, gente, olhem para mim aqui no quadro. Se eu tivesse esse exemplo aqui, vou apagar o HCl para não confundir. E se eu tivesse esse exemplo aqui? Hidrogênio ligado a flúor. Segue a regra? Segue, professora Amanda. É polar hidrogênio ligado a FON, flúor no caso. E se eu tivesse várias moléculazinhas de HF juntas? Como que elas iam se atrair? Do mesmo jeito que ele mostrou lá no quadro com H2O. O flúor, que é o mais negativo, parcialmente negativo da molécula, ele atrai fortemente o hidrogênio, que é o parcialmente positivo da outra. O flúor da outra molécula, que é o parcialmente negativo,
atrai fortemente o positivo. Então, essas ligações de hidrogênio, elas são altamente intensas. É a mais forte. E ela explica uma coisa muito importante. Vamos voltar lá para o nosso slide. Ela explica, professora Amanda, vou passar, uma coisa importantíssima. Ela explica a tensão superficial da água. Porque essas ligações de hidrogênio que vão formando, é como se formasse uma teia em cima da superfície da água. É como se formasse uma teia. Antigamente era chamada de ponte de hidrogênio, hoje em dia chama ligação de hidrogênio. E essa teia que é formada entre várias moléculazinhas de água, que faz com que esse inseto consiga andar sobre a água, que barquinhos de papel consigam flutuar sobre a água. Entenderam? Que a água tem? Tensão superficial, que está diretamente ligada com a ligação de hidrogênio. Essas ligações entre H2O, 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 formam como se fosse uma teia. Entenderam? Olha que coisa mais linda. A química é linda, né, gente? A química é linda demais. E o último tipo de força de Van der Waals, de força intermolecular, é a mais fraquinha de todas, que é a força que mantém unidas moléculas apolares. Por que é a mais fraquinha de todas? Me fala, a molécula não tem polo. O que vai fazer ela atrair outra moléculazinha? Se não tem polo positivo nem negativo, ela não tem vetor resultante, não tem polo. O que vai atrair uma molécula a outra? Pessoal, vai acontecer o seguinte. No dipolo induzido ou força de dispersão de London. Esses dois nomes têm essa força mais fraca. Dipolo induzido ou força de dispersão de London. Professora Amanda, que aparece mais? Dipolo induzido. Mas gravem o segundo nome, força de dispersão de London. As moléculas apolares, quando elas se encontram, nesse exemplo aqui é o I2, poderia ser o O2, que é o nosso gás oxigênio. É o I2, gás iodo aqui, ó, I2. Os dois I2 e juntos, I2, encontram várias moléculazinhas de I2. Eu vou desenhar no quadro para ficar mais fácil, para vocês entenderem. O que é o I2, professora Amanda? Eu não estou lembrando o que é o I2. Eu tenho iodo ligado a iodo. Eu tenho I2. Tá. Quando essas duas moléculas, essa molécula de iodo encontra várias outras moléculazinhas de iodo, nenhuma tem polo positivo nem negativo, os dois são iguais, as moléculas são apolares. Como que elas vão se atrair entre si? Quando esta moléculazinha choca com outra moléculazinha ao redor do átomo na eletrosfera, os elétrons vão todos para um lado da molécula momentaneamente. Então, quando elas se chocam, um lado vai ficar momentaneamente negativo por um momento e o outro lado momentaneamente positivo, parcialmente positivo. Um lado que chocou vai ficar momentaneamente negativo e o outro momentaneamente positivo. Neste momento, induziu-se a formação de polos. Então, neste momento, essa parte que ficou momentaneamente positiva é atraída pela parte momentaneamente negativa. E assim vai acontecendo. As moléculas vão se chocando e elas vão fazendo o quê? Empurrando os elétrons para as extremidades. A extremidade fica parcialmente negativa e momentaneamente, né? E ela atrai a outra parte que ficou momentaneamente positiva. É um momento de polo, um momentozinho de polo, tá? E ela é muito fraca por isso, porque elas não ficam ali permanentemente positiva e negativa. Conforme elas vão se chocando, vai acontecendo esses momentos polares ali, bem fraco. Entenderam isso? Isso que é o dipolo induzido. Houve uma indução de formação dos polos quando as moléculazinhas apolares vão se chocando. Entenderam isso? Por isso que essas forças são as mais fracas de todas. Tá até aqui no meu textinho, ó. Quando as moléculas se aproximam a uma repulsão eletrônica, a carga negativa se acumula numa região e a outra parte fica positiva momentaneamente. E essa força é a mais fraca de todas. Beleza? Ela acontece em moléculas apolares e de gases nobres, tá? Pessoal, entenderam isso? Então, eu tenho forças de polo permanente, que são fortes, médias e fortes,
Ligação de hidrogênio, a mais forte de todas, que é hidrogênio ligado a flúor ou oxigênio ou nitrogênio, e forças de London ou de polo induzido, que é a mais fraquinha de todas, de moléculas apolares. Exercício. As interações intermoleculares, também conhecidas como forças ou ligações intermoleculares, podem ser conhecidas como que são conhecidas essas forças? Forças atrativas que mantêm próximas moléculas em estado gasoso. As moléculas em estado gasoso estão próximas? Não, estão super afastadas. Então, essa força não mantém elas unidas, porque a força de molécula em estado gasoso é muito fraca. Então, essa resposta é falsa. Forças repulsivas? Não, são forças de atração, não de repulsão. Letra B está falsa. Forças atrativas que mantêm distante moléculas? Não mantém moléculas distantes, mantém moléculas próximas. Forças atrativas que mantêm moléculas próximas entre si no estados sólidos e líquidos? Isso. No estado sólido elas ficam próximas e no líquido elas ficam próximas também. Aqui, ó, no estado líquido, a nossa substância água com várias moléculas de água que estão próximas pela união e forças intermoleculares. Entenderam, gente? Vamos ver a letra E? Como que tá? Forças que mantêm unidas entre si átomos que formam as moléculas? Não. É a letra D. Resposta correta, letter D. Agradeço por vocês estarem comigo hoje. Gratidão e espero vocês na próxima aula. Um beijo no coração de todos. Não esquece de dar um like na minha aula e compartilhar por aí pelo mundo afora.